Então, boa noite. Dando início à nossa aula de programação web. Hoje nós vamos falar sobre tabelas com PHP. Na aula passada a gente viu, começou há 2, 3 aulas atrás, o PHP, na introdução. Na aula passada a gente viu a conexão com o banco de dados, como fazer a conexão com o banco e obter informações do banco e também inserir novas informações. E hoje a gente vai aprender como montar uma tabela em HTML, utilizando os dados que a gente consegue buscar lá do banco de dados com o PHP, tá? Então, vamos começar aqui a ver. Então, o slide hoje é bem pouco slide, tá, pessoal? A gente vai se ater mais depois ali num arquivo com um código PHP que faz, então, a criação, né, de uma tabela aí dinâmica usando PHP. Então, primeiro, falar um pouco da listagem dos dados. Então, normalmente, a gente precisa listar os registros, né, de uma determinada tabela do banco de dados. Então, a gente cria os sistemas, cria os bancos de dados para, com certeza, mostrar esses registros para o usuário, né? E para apresentar essas informações, por exemplo, a gente pode utilizar uma tabela HTML. Tá? Então, a gente usa a tabela HTML quando a gente quer mostrar dados de forma tabular. Tá? A gente não vai usar uma tabela para criar um layout, enfim, de uma página. Mas se eu quero listar, por exemplo, uma lista de alunos com notas, eu posso utilizar uma tabela HTML para isso. Então, para criar uma tabela de forma dinâmica, a gente usa os dados obtidos do banco de dados, precisamos usar uma linguagem de programação. E essa linguagem, no nosso caso, é o PHP, que é o que estamos vendo na nossa disciplina, tá? E temos aqui duas funções do PHP que são utilizadas na criação de tabelas com dados vindos do banco de dados. É a função MySQL num fields, que obtém o número de colunas. Então, quando eu faço uma consulta, eu consigo utilizar essa função aqui para saber quantas colunas, né, eu retornei do meu banco de dados. Tem coluna ID, nome, sobrenome e e-mail. Então, se eu usar essa função, vai retornar o valor 4, né? Então, eu consigo obter o número de campos, né, o número de colunas dessa consulta. E o MySQL Fat Fields, que obtém informações das colunas. Daí, cada coluna eu consigo obter o nome da coluna, o tipo de dado e várias outras informações a respeito dessa coluna. Então, a gente tem uma função básica para executar a consulta, que é o MySQL Query passando a conexão e a nossa SQL, que a gente viu na semana passada. E isso a gente coloca numa variável, né? Aqui, por exemplo, a variável resultado. A partir dessa variável resultado, então, eu posso usar ela como parâmetro da função MySQL num fields, tá? Para obter, então, o número de colunas desse resultado que eu obtive anteriormente. Então, esse valor aqui eu também vou colocar numa variável para, depois do meu código, eu conseguir saber, né, utilizar quantas colunas retornou da minha consulta. E também, com esse resultado aqui, a gente utiliza como parâmetro na função MySQL Fat Fields para retornar informações das colunas, tá? Então, para cada uma das colunas que eu tenho, eu consigo obter informações, meta-informações sobre essa coluna. Então, um exercício que você tem que fazer é criar um script PHP que vai listar todas as pessoas que estão cadastradas no banco de dados. Então, na aula passada era para criar o banco lá e fazer as consultas, né, insert, update, enfim, mas também select, uma consulta para listar as informações do banco. Só que a gente estava listando simplesmente como um texto puro, né? Agora a ideia é pegar essa informação e montar uma tabela HTML, tá? Então, esse script deve retornar os dados das pessoas em uma tabela HTML. E a tabela deve conter os campos ID, nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail, que é exatamente os campos da tabela que a gente criou lá, né, na aula passada. Agora eu vou mostrar, pessoal, ali passo a passo um código que gera uma tabela semelhante a essa, tá? Só que esse meu código aqui, vocês vão ver que a tabela ela é mais dinâmica ainda, tá? Por quê? Porque até o cabeçalho da tabela eu faço de forma dinâmica. Então aqui, ó, quando eu executar esse código aqui, a gente vai ter uma tabela assim, ó, pessoas cadastradas, eu tenho aqui as colunas, né, ID, nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail, e a informação aqui de cada registro, né? ID 3 é o Mário Silva, data de nascimento e e-mail, o ID 4, o Mário Silva, que está o mesmo nome, enfim, uma data de nascimento e também o mesmo e-mail, né, que eu fiz aqui dados repetidos, tá? Então, o que é a ideia? Vocês criar um script que vai lá no banco, pega as informações e monte uma tabelinha assim, tá? Então, vamos ver como a gente consegue fazer isso, tá? Depois eu coloco esses dois arquivos aqui no Cigar. Então, aqui eu criei também CSS para deixar a tabela assim bonitinha, tá? Não é obrigatório, que é esse CSS aqui. E eu tenho dois arquivos, tá? Um que é o arquivo exercício e outro arquivo funções. O que é o arquivo exercício, pessoal? Ele é um HTML, tá? Normal, com título aqui, tabela com dados do banco de dados. E eu tenho aqui duas instruções aqui PHP, tá? Eu abri aqui o ambiente PHP, utilizei aqui o comando require, tá? O que é o comando require? A gente não tinha falado dele. O require é um comando tipo como se fosse um import lá no Java e no C, tá? O require quer dizer que eu vou utilizar um arquivo
o nome é funções.php, tá? Então, quando eu dou um require funções PHP, estou informando aqui que a partir daqui eu posso utilizar qualquer coisa, né, qualquer função, enfim, ou até variável global, que esteja aqui dentro desse arquivo funções PHP. E eu fiz só um comando aqui, que é o insere dados. Esse insere dados é uma função que está aqui dentro desse arquivo aqui, tá? Por que eu fiz isso? Só para a gente separar aqui, tá? Para a gente já começar também a trabalhar com essa questão de require aqui, de import de arquivos externos, né? E também separar por funções, desculpa. Então, agora vamos ver o arquivo funções, que é realmente o que interessa para nós, tá? Esse arquivo funções, ele tem... Deixa eu voltar aqui, peraí. Ele tem duas funções, tá? Uma função, function, convert date, que é só para converter a data, tá? Porque lá do banco de dados, normalmente a data é em formato americano, né? Ano, mês e dia e mês, enfim. E eu quero utilizar um formato brasileiro, né? Que é esse formato aqui, né? Não é brasileiro, na verdade, mas é nosso formato aqui, né? Que é dia, mês e ano. E não, sei lá, ano, mês e dia, tá? Então, eu tenho uma funçãozinha aqui para converter essa data. Então, essa função, a gente usa aqui uma função própria do PHP, que é o data create, que cria um objeto data de acordo com o parâmetro passado, tá? Então, essa função a gente vai chamar depois aqui dentro. Aqui eu vou passar uma data que vem lá do banco e vou criar um objeto data. E daí eu vou pegar esse objeto data aqui e vou usar essa outra função data format, tá? Passando, então, o formato que eu quero. Então, eu quero o formato aqui dia, mês e ano, tá? Isso aqui depois, se vocês pesquisarem aí na internet ou lá no W3 School, tem vários formatos que a gente consegue utilizar, tá? Por exemplo, aqui é dia, mês e ano. Posso usar ano com 2 dígitos, anos com 4 dígitos, mês por extenso. Posso usar o dia da semana também. Enfim, tem vários formatos. Esse formato aqui, D minúsculo, M minúsculo e Y maiúsculo, é o formato esse aqui, tá? 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês e 4 dígitos para o ano, tá? Então, essa função ela faz isso. Então, ela dá um return aqui, data format, passando a data que eu criei aqui anteriormente, um objeto, e aqui o formato que eu quero, tá? Se eu vim aqui alterar isso aqui, por exemplo, para Y minúsculo, e salvar aqui, executar de novo aqui perceba que já mudou, tá? Ficou aqui só 70, que é aquele formato de a gente utilizar somente os 2 últimos dígitos do ano, né? E não os 4 dígitos, tá? Então, aqui a gente tem várias opções de formatação, tá? Então, essa função faz isso aqui. Pega uma data e formata de acordo com como a gente quer. E a função insere dados, que foi aquela que eu chamei lá no outro script, tá? Aí sim ela cria toda a tabela dinâmica, e inclusive aqui dentro a gente utiliza aqui, ó, só para mostrar aqui, o convert data, tá? É aqui que eu chamo convert data. Aqui eu estou passando a data que veio lá do banco de dados, tá? Então, para cada data que vier no campo data ali, eu vou formatar aqui de acordo com o nosso formato. Então, vamos ver aqui a função insere dados. O início aqui, pessoal, é como a gente tinha visto já anteriormente, tá? Então, tem que criar uma conexão com o banco, MySQL Connection, passo aqui no localhost, né, que seria o endereço do nosso servidor, usuário, senha e o banco que BD Guilherme, o nome do banco, tá? Aqui eu uso uma função reader, tá? Que seria para a gente forçar a codificação TF8, tá? Na hora de a gente gerar aqui essa tabela, tá? Como eu estou montando a tabela aqui dinâmica no PHP, para forçar, a gente às vezes usa esse reader aqui, que é como se fosse para inserir, né, uma informação no cabeçalho HTML, dizendo que o content type é um texto HTML e o char7 o TF8. Às vezes a gente tirar isso aqui, dependendo do navegador, ele acaba tendo problema de codificação. E também forço aqui na conexão que eu criei a codificação TF8. Tá? Então, MySQL i7, char7, passa na conexão e o TF8. Então, isso aqui é só para a gente garantir que realmente não vai ter aqueles problemas lá de codificação de caracteres quando tem acentos, cedilha, etc. Então, aqui eu criei minha consulta, select, asterisco from pessoas, tá? O order by, aqui, se vocês não lembram, é para ordenar o meu resultado. Então, estou ordenando pelo ID. Então, vou pegar do ID menor para o maior. E vou usar o MySQL Query aqui para, então, fazer a consulta. Então, aqui eu estou passando a conexão que eu criei anteriormente, a minha SQL, e vou jogar o resultado aqui nessa variável resultado, tá? Então, nessa variável resultado tem todos os dados que vieram lá do banco da tabela pessoas. Nesse caso aqui são só 2 registros, né? Então, como é que a gente monta a tabela agora? Eu fiz aqui um if resultado igual a true, tá? Para verificar se houve ou não resultado. Então, se teve algum resultado, se ele não ficou nulo, né? Caso verdadeiro, a gente vai montar a tabela. Tá?
Caso contrário, a gente, no final aqui, a gente simplesmente dá um MySQL free result, que seria para liberar, né, o resultado no sentido de esse free result, como se estivesse, tipo, desalocando a memória que foi alocada para essa variável aqui, e por fim aqui, MySQL close conexão, fechar a conexão do banco, né? Que é sempre bom a gente, depois que utilizar as informações do banco, a gente, no mínimo, aqui fechar a conexão, tá? Então, se houve aqui um resultado, a gente então vai montar a tabela. Então, aqui a gente vai usar aquelas duas informações que eu falei para vocês, tá, pessoal? MySQL num fields, passando o nosso resultado, que vai obter o número de campos, tá, do resultado. Nesse caso aqui, como a gente tem 5 colunas, essa variável aqui, num campus, vai ser o valor 5. E essa outra variável campus, a gente vai pegar as informações, tá, dos campos. Então, é MySQL fetch fields resultado. Então, aqui esse campus aqui, na verdade, é um array, tá, que contém informações aí de cada um dos campos que retornaram. E aqui eu criei um índice data menos 1, atribuir essa variável índice data menos 1 aqui, porque eu quero armazenar, pessoal, a posição da coluna que é uma data. Por quê? Porque como é que eu vou conseguir identificar dessas 5 colunas, né, qual que é a posição da data, para eu pegar e formatar a data? Porque senão eu posso, de repente, passar um e-mail para aquela função de formatar a data, né, de converter a data lá. Então eu preciso armazenar em alguma variável temporária quais as colunas aqui, ou qual da coluna, dessas colunas aqui, é a data, né? Para eu saber, então, formatar de forma correta essa data. Porque senão eu não vou conseguir depois, quando eu percorrer todos os campos, qual coluna que tem data. Então, por isso que eu criei esse índice data aqui. Então, agora vamos começar a montar a tabela. Então, a gente cria uma variável tabela, monta lá, aqui é código HTML, né? Table, caption, pessoas cadastradas, fecho o caption e começo aqui a abrir o primeiro TR, que é a minha primeira linha, para eu montar o cabeçalho, né? No exercício de vocês, pessoal, vocês não precisam fazer essa parte aqui, tá? Que aqui eu estou fazendo também dinâmico, né? Aqui eu estou pegando o nome das tabelas lá do banco de dados e estou montando dinamicamente aqui esse cabeçalho, tá? Mas vocês não precisam, vocês já podem lá criar ali de forma estática no próprio HTML, enfim, lá, table, tr, id, nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, tá? De forma estática, não precisa ser algo que vocês estão buscando lá do banco de dados. Vocês já vão saber de antemão quais são o nome das colunas, vocês mesmos já escrevem no próprio código esses nomes aqui, tá? Aqui eu fiz dinâmico, justamente para vocês verem que a gente tem essa possibilidade, tá? De eu fazer o mais dinâmico possível. Então, percebam que aqui eu não estou dizendo quais são os campos, né? Porque eu estou pegando lá do banco de dados. Então, se eu vou na minha tabela e adiciono aqui no banco uma coluna, 2 colunas, ou removo colunas, tá? Com esse código aqui, a gente não vai mexer em nada, ele vai continuar funcionando. Então, eu faço aqui um for, ó, de 0 até número de campos, tá? Ou seja, eu vou percorrer, então, se o campus aqui é 5, né? Vou fazer um for de 0 até 4, para pegar, então, cada um dos campos. E vou usar a variável campos, tá? Que tem as informações dos campos, para quê? Para eu descobrir o nome dos campos lá da minha coluna, para eu já montar o cabeçalho de forma dinâmica, e também descobrir qual das colunas que é a data, né? Então, aqui eu faço, ó, vou concatenando na variável tabela, th, campo, nome, aqui name, que vai me retornar o nome do campo, se é ID, se é nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail. Então, aqui a gente está usando até isso aqui é uma sintaxe até de orientação a objeto, tá? Ó, campos, passando a posição, desse array aqui, né, como são 5 campos, então é de 0 até 4. Então, primeiro eu vou pegar o campo 0 e vou usar aqui a setinha name, né, para retornar o nome desse campo, que vai ser o ID. E vou fechar, então, aqui o TH. Então, aqui eu montei lá o cabeçalho do ID. E verifiquei se esse campo aqui é do tipo 10, tá? Isso aqui, pessoal, depois tem que olhar na documentação oficial do PHP, tem vários tipos, tá, de campos. Varchar, date, boolean, string, enfim, number, tá? Então tem vários tipos. E lá na documentação me diz que o tipo 10 é o tipo date. Então, se esse campo aqui for do tipo 10, eu sei que é o campo data, então eu vou armazenar esse índice nessa posição aqui do array de 0 até 4, eu vou armazenar a posição correta no índice data. Nesse exemplo aqui, pessoal, ó, começa em 0, 1, 2, 3. Então, o índice 3 daquele objeto campus é o índice que contém, né, as datas dos registros, né? Então, essa variável aqui vai ter o valor 3, para futuramente eu saber que quando eu chegar no campo 3, eu tenho que converter esse valor que vai ser uma data. Então, eu faço isso aqui para os 5 campos, tá? Então, aqui eu percorro 5 vezes o for, para cada vez que eu percorro, eu monto lá o cabeçalho com o nome do campo, e para cada um deles eu vou verificar qual deles que é a data, né?
Então, nesse caso aqui tem só uma data, não vai ter problema. Se eu tivesse duas datas, aí eu teria que montar um array de datas, de índices aqui para pegar mais de um índice, né? Nesse caso, como eu sei que só tem uma data, eu fiz assim mais simples, tá? Então, eu aqui armazeno qual é a coluna, né? Qual é o índice da coluna que é do tipo data, para usar futuramente. E depois aqui eu fechei no final aqui o TR, né? Então, quando eu chego aqui, eu já montei aqui o cabeçalho da tabela. E agora a gente tem que colocar os registros, né? Aí os registros a gente já viu na aula passada, né? Como é que a gente pega lá, e é bem semelhante, né? Eu vou dar aqui um while, mais fetch array, o resultado, né? Para pegar cada um dos registros, cada uma das linhas, coloco isso numa variável row aqui, e vou montando a minha tabela. Então, de novo, tabela aqui, concateno, abro um TR, que é para abrir a linha, e vou fazer um for em cada um dos aqui dos das colunas, né, que eu tenho, para ir montando a minha tabela. Então, esse for aqui, pessoal, ó, eu faço... desculpa, esse if aqui eu faço para verificar se é não a data, tá? Então, aqui, ó, for i igual a 0, i menor que número campos, que a gente sabe que é 5, né? Então, vai ser um for de 0 até 4, né? Vai chegar no 5 e vai parar. E eu vou verificar, ó, se o índice data for diferente desse índice i aqui, eu sei que isso aqui não é um campo de data. Então, simplesmente eu vou montar o meu registro. Então, td.rowi.feshtd. Esse rowi, o que é, pessoal? Aqui eu estou retornando o valor da coluna, né? O 3, depois na outra passada é o Mário, na outra passada é a Silva, na outra passada é o data nascimento, na outra é o e-mail, tá? Então, esse rowi, ele retorna o registro, né? O valor lá de cada um daqueles campos ali da minha linha. E se o índice for igual ao i, quer dizer então que é a coluna da data. Então, quando chegar lá no índice 3, que é a data, eu não vou entrar no if, né? Eu vou entrar no else. E vou montar também a data, só que eu vou usar o que? A convert data aqui, tá? Então, eu vou usar a função convert data, passando aqui o valor do campo, que é a data, para converter a data de acordo com o que nós queremos aqui, tá? E faço isso aqui, então, para cada um dos meus campos. Cada um dos campos, tá? E o while, então, vai indo também até a gente terminar os registros. Como tem só 2 registros, ele vai dar 2 passadas e depois vai terminar. Aqui eu fecho o TR, né? Para cada vez que eu dou um while, eu tenho que fechar um TR. Lembrando que o TR, ele fecha a linha aqui no final, tá? Então, se eu tenho 2 whiles, eu vou ter 2 TRs ali fechando. E no final, eu concateno também na tabela aqui o barra table, tá? Então, sempre que eu uso a variável tabela, a gente usa o ponto igual, tá? Aqui eu percebo, ó, para a gente ir concatenando o que a gente já tem anteriormente, tá? Por quê? Porque eu estou montando aqui a tabela nessa variável aqui. E depois que eu montei tudo, no final eu só imprimo a tabela. Então, eu dou um eco tabela, porque essa variável aqui já vai ter toda a minha tabela montada, tá? Então, se eu der aqui um ver código fonte, tá? Ó, toda essa linha aqui, pessoal, é aquela variável, é o que está na variável lá, na tabela, tá? Tá toda ela montadinha aqui, tá? De forma bem dinâmica, tá? Então, esse arquivo aqui eu vou depois passar para vocês, tá? Vou deixar lá. Só como eu falei, dá para fazer mais simples, tá? Depois vocês podem partir daqui, vocês podem tirar esse for aqui e fazer o cabeçalho de forma estática. E aqui não tem muito segredo, mas vocês podem tirar essa questão da data, tá? Se vocês não quiserem fazer essa conversão de data, vocês só façam isso aqui, tá? Sempre. Não esqueçam o if e o else. Só colocam esse comando aqui, que ele vai pegar daí todos os campos, ele vai montar a linha por linha, tá? E tirem fora essa questão daqui da data, tá? E essa aqui também. Mas qual é o legal de ter um código assim, pessoal? Que, por exemplo, ó, aqui eu estou dando select from pessoas, né? Estou pegando tudo. Ah, tá, agora eu só quero retornar o nome, por exemplo, só quero retornar o ID, o sobrenome e o e-mail daquela tabela, sobrenome, tá? Então, ID, sobrenome e e-mail. Vou retornar tudo. Eu só mexi na minha consulta, tá? Vou fazer aqui agora um F5. Percebam, ó, a tabela foi criada certinho, ID, sobrenome e e-mail. Não mexi mais em nada. Se eu faço um cabeçalho estático, eu vou ter que vir aqui no campo do cabeçalho, mexer ali, tirar fora os campos, tá? Fazer de acordo com a minha consulta. Com esse código aqui bem dinâmico, a gente pode pegar qualquer parte. Ah, eu quero só o sobrenome e o e-mail. Sobrenome e e-mail. Sobrenome e e-mail. Ah, lá no banco eu adicionei mais cidade, cidade, estado e país. Vai aparecer aqui de forma automática, se na minha consulta aqui eu deixar como estava antes, por exemplo, né? O asterisco pegando tudo aqui, tá? Eu só mexo na consulta
e eu consigo ter a tabela, não mexo mais em nada, eu sempre vou ter minha tabela aqui certinho, tá? Não precisando mexer em mais outras partes da nosso código. Daí, tranquilo, entenderam mais ou menos? Aham. Eu tava brincando aí de fazer delete e insert lá na tabela lá daquela lá. Uhum. Tá, Muda massa. um pouquinho o código, mas é tranquilo também, não tem muita Esse história. código, pessoal, na verdade, como eu falei, é porque eu fiz umas coisinhas a mais, que é isso aqui, né? É para armazenar aqui a data, tá? Isso aqui, que não precisaria ter, tá? Eu poderia tirar. Que é o índice data lá. Desculpa. Isso aqui tem que ter, né? Isso aqui eu tiro, tá? Isso aqui, na verdade, eu também posso tirar esse for e deixar o quê? Daí eu monto, né? Aqui manualmente lá, table, tr, th, id, fecho th nome, th sobrenome. Então eu faço aqui manualmente aqui. Eu coloco aqui as colunas aqui, né? O nome das colunas aqui no próprio código. E aí aqui embaixo eu tiro isso aqui, que é a parte de data. Deixo só o for aqui para pegar. Isso aqui tem que ter, né? Esse for aqui, o while, para fazer dinâmica ali os registros. E fica isso aqui, então já fica bem menos coisa, tá? Como eu quis fazer com a seção de data, aqui para deixar um pouquinho mais complexo, aí ficou um pouquinho maior, né, o código, tá? Okay? E também essa questão da data também aqui do cabeçalho, né, para eu poder mudar lá a minha consulta e eu mudo aqui a tabela, ela fica bem dinâmica mesmo, né, mexendo somente aqui na nossa consulta. Tá? Isso aqui é legal, dá para fazer, tipo, lá no Trabalhava no Tribunal de Justiça, tinha um colega que tinha feito em Java, que a gente pegava lá um banco de dados e montava, né, tipo, já dá para te fazer, tipo assim, ó, quero criar um relatório lá. Eu fiz, na verdade. Não foi um colega, foi eu que fiz. Mas tinha outras partes que o outro colega tinha feito. Montar um relatório lá. Ah, eu quero essa tabela. Tu escolhia colunas. Ah, eu quero tal tabela e quero escolher essas colunas. Escolhia 3, 4 colunas lá e montava o relatório de acordo com as colunas que tu escolheu, né? Então, foi um sistema que do TJ. Então, essa não era em PHP, mas enfim, mas tem essa ideia, né? De tu fazer tudo dinâmico. Tu vai no banco, tu pega o nome das colunas do banco, e aí o usuário escolhe qual colunas ele quer e tu já monta ali o relatório de acordo com o que ele escolheu, né? Daí tem que ser um código assim bem dinâmico, né? Não pode ser nada engessado, né? Porque se tu monta um relatório com todas as tabelas do banco, por exemplo, já de forma estática, se o usuário vai lá e tira 2 colunas, ele quer tirar 2 colunas, não vai ter como, né? Porque já vai aparecer lá, né? Então, esse código aqui é mais nesse sentido assim, né? Deixar o mais dinâmico possível. Tem algumas ferramentas, né, que entram lá no banco, lá são externas e vão lá e extraem, né, tu monta o layout do relatório conforme tu quer, tu tem todos acesso a todas as tabelas, joga Tem, elas da esquerda para direita, direita para esquerda, e Uhum. depois tu faz lá, monta o jeito que tu quer exibir e tal. Uhum. Já faz isso aí tudo, cara, não precisa estar fazendo código, mas é interessante. Mas assim não é. Isso aqui é só a gente faz, cara. A gente tem, como eu falei, tem muito até framework PHP que reduz muito o código, né? Aqui a gente assim mostra só para ver como é que Sim, sim, funciona, né? Como é que realmente lá abaixo nível o negócio funciona, né? sim. Mas com certeza tem ferramenta que já automatiza muita coisa, né? Com certeza. Eles Isso aqui fazem. é mais para a gente aprender mesmo a linguagem, né? Como é que faz, como é que não faz. Sim, sim. É Não porque é tem para. uma origem, né? Tudo, É, não é tudo para. foi incluído no banco, né? Sim, Nada nasceu ali, né? não quer dizer que, tipo, vá usar na prática, tá? Mas é mais para ter o conhecimento mesmo. Essas ferramentas BI que eles chamam agora aí, Power BI Uhum. e não sei o que, BI, tudo é baseado nisso aí, né? Filtrar o banco e extrair o que tu quer, trabalhar em cima tem metadados, tu vai lá e filtra esses metadados aí e tira aquilo que te interessa, né? Nesse tempo que eu tinha feito lá no Tribunal de Justiça era em Flex, e era assim, daí, tipo, quero relatório de tal sistema, daí eu botava a tabela, fazia uma consulta, tu montava a tua consulta como tu quer lá, né, tal, tal e tal, e aí ele já pegava, a partir da consulta ele criava, gerava as tabelas, e ele já montava o relatório, né. Tem é antiga né, também, chamavam de Crystal Reports. Nós tínhamos o PostgRE lá num outro cliente lá que eu trabalhei, numa outra empresa que eu trabalhei, eles tinham um PostgRE, tinham recém colocado o Linux, acho que era o Fedora na época, e botaram um PostgRE SQL lá. Uhum. E aí tinha o Crystal Reports, que pauleira aquilo, ninguém sabia mexer e tal, aí os caras me atiraram nos peitos o manual, cara, aprende que nós temos que tirar relatório aqui, tem muita coisa, a gente precisa filtrar um monte de porcaria que tem no banco. E aí, hoje, se me perguntar, eu não me lembro como é que faz, mas eu sei que eu usava essa ferramenta aí, Crystal Reports. Uhum. Muito legal, tirava
Depois que tu aprende, tu dá risada, mas até tu aprender, tu leva ali muito pau, né? Ainda mais SQL, na época eu não conhecia nada de banco de dados. Aí que eu tive que me enterrar no tal do SQL para aprender como é que funcionava, para poder. Sim, para poder. Para entender, né? O que eu vou tirar? Vou tirar do quê? Da onde? Como? Tem um monte de coisa lá, né? Imagina é a mesma coisa que esse MySQL hoje aí, tu bota um banco de dados gigantesco lá. Lá de dentro tem 500 tabelas, eu tenho que puxar 250, metade, a outra metade não precisa aparecer no relatório. Sim. E aí tá louco. Esse e-mail que eu fiz lá, tu fazia a consulta, e aí a partir da consulta mostrava, tipo, quero todas as colunas ou só algumas, e ele na próxima tela ele mostrava as colunas possíveis, né, naquela tabela. E aí tu escolhia, tu jogava pro lado, tipo, um drag and drop ali para, quero só essa coluna. E salvava o relatório e montava, entendeu? Depois se amanhã tu fizesse o mesmo relatório, mas mudar a coluna, tu ia lá, tu editava, só alterava as colunas, já gerava já de acordo com o que tinha escolhido, né? Sim. Era bem massa o sistema, uma galera usava. Mas vocês que fizeram ou já existia? Esse foi eu que fiz, esse do relatório eu que tinha feito. Tá. A gente já tinha, claro, uma infraestrutura lá bem boa, assim, para que ajudava, né? Mas foi eu que fiz. Eu fiz esse aí, fiz do zero praticamente. Na verdade, tinha um meu chefe, ex-chefe lá tinha começado, depois ele largou para mim, eu terminei daí. Tá. Mas tinha ficado, foi bem legal. Era em Flex e Java, né? A parte de servidor era Java e a parte cliente era em Flex ali. Que hoje tu não tá usando, ninguém mais usa, né? Porque tanto é que os navegadores já pararam também de aceitar, enfim, né? Aí depois eles migraram para HTML e não mais do que lá puro lá. Mas é isso. Mais alguma dúvida, João? Não? Então só deixa eu parar de gravar aqui, a gente pode bater mais um papo aí.